Violência no campo, dificuldade de contratação de seguro rural, péssimas condições de escoamento da produção, morosidade para registro de defensivos. Estes são alguns das principais dificuldades enfrentadas pelos produtores brasileiros. Mas e nos Estados Unidos? Será que os produtores rurais têm os mesmos problemas? Nossos repórteres foram até lá para responder. É o que você confere agora, na terceira reportagem da série sobre a produção rural norte-americana. Nós estamos em uma típica propriedade rural dos Estados Unidos. O município é Polk City. Fica a aproximadamente 40 quilômetros da capital do estado de Iowa, Des Moines. A partir de agora, o Canal Rural aproveita essa oportunidade em solo americano para traçar uma comparação entre as condições de plantio dos americanos e as condições enfrentadas pelos brasileiros. Primeiro, a realidade brasileira. Produtores rurais vivem com medo de ataques criminosos cada vez mais frequentes. Nos Estados Unidos, quem nos fornece informações é o produtor rural Kenneth Lunt. Ele está há 42 anos na propriedade e garante: nunca sofreu nas mãos de criminosos, nem teve nada roubado ou furtado. Nós temos o xerife local e a força policial do condado. Basicamente, o xerife e a sua equipe, o que nós temos aqui. Des Moines, Ankeny. Eles estão em Des Moines, 15, 20 milhas. É provavelmente uns 4 ou 5 policiais o tempo todo. Você disca e chega alguém aqui em 15 minutos, talvez 20 minutos no meio da noite. 20 minutos no máximo. Então, realmente, a criminalidade não é um problema. Outra diferença é na hora de escoar o que foi colhido. Problemão no Brasil, onde o modal predominante é o rodoviário, em péssimas condições em alguns trechos e ainda por cima com preço tabelado. Ferrovias quase não existem e nos portos as filas mostram um sistema de logística sobrecarregado. Mas nos Estados Unidos, a maior diferença em relação ao Brasil é da condição de escoamento do que é produzido nas propriedades rurais. Aqui atrás a gente está na sede da fazenda e basta alguns passos para a gente encontrar uma rodovia asfaltada e sem nenhum buraco. A distância daqui para o terminal ferroviário mais próximo é de 40 quilômetros. É perto sim, meia horinha para chegar até lá. Eu diria que a média não é mais do que 80 quilômetros. Temos bastante malha ferroviária e todas as rodovias são pavimentadas, a maioria. Estamos sempre a 3, 4 milhas de uma rodovia pavimentada, asfaltada. Temos algumas estradinhas pequenas com cascalho, mas são bem cuidadas, não há problema. Entra produção, sai produção e a saúde da lavoura precisa ser mantida. No Brasil, um novo defensivo pode levar até 10 anos para ser registrado. Nos Estados Unidos, o produtor diz que o uso de defensivos tem poucas restrições, desde que respeitado o meio ambiente. Eu só posso aplicar na proporção adequada. Existe uma certa restrição. Eu tenho que ter uma permissão. Tenho que estar licenciado para poder aplicar. E se eu superar, eles verificam de acordo com a quantidade que eu compro e a quantidade de acres que eu tenho. Pode haver alguns problemas, mas se você aplicar demais, isso vai voltar para te assombrar. Mas as nossas comparações foram além dos relatos do produtor norte-americano. E nem sempre a diferença é favorável aos estrangeiros. Estas imagens foram feitas quando nossa equipe sobrevoava os estados de Illinois e Iowa. Repare como é difícil encontrar áreas de preservação ambiental. Em alguns pontos, nem mesmo a mata ciliar é respeitada, colocando em risco a integridade dos rios. No Brasil, segundo a NASA, apenas 9% do território é destinado ao agronegócio. 66% das florestas nativas estão preservadas de acordo com a Embrapa. É a prova de que, mesmo diante das adversidades, o produtor brasileiro é competitivo com sustentabilidade. Both the US and Brazil, they're both very strong in terms of their agricultural production. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil são fortes em termos de produção agrícola e exportação, muito importantes em alimentar uma crescente economia global. Em termos de aprender um com o outro, há sempre muito o que aprender. Não há um fator particular. O Brasil é um grande lugar, com pessoas amigáveis, e a agricultura é um componente muito forte da economia brasileira. Agriculture plays an important role in the Brazilian economy.